Ghostland é um filme de terror com vários elementos do gênero. Enquanto você está assistindo ele, você pensa, eu já vi essas coisas em vários outros filmes, mas ele é tão bem executado e leva a caminhos tão bizarros e impactantes que ainda assim é capaz de surpreender e deixar a gente pensando depois. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? What did you do to me? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e sim, vamos falar hoje do filme Ghostland, lançado recentemente em 2018, que aqui no Brasil ganhou um nome gigantesco de A Casa do Medo, Incidente em Ghostland, então eu só vou chamar ele de Ghostland mesmo. Esse filme já chama muita atenção porque ele é dirigido pelo Pascal Laugier, o mesmo diretor do Martyrs de 2008, o original, que é considerado por muitos um dos maiores filmes de terror dos últimos anos. Eu gosto muito daquele filme, é um filme bem impactante, cheio de mensagens, que fica grudado ali na cabeça. E é claro que a expectativa para um novo filme de um cara como esse acaba indo lá em cima, a gente vai falar mais sobre isso. A história de Ghostland segue uma mulher e as suas duas filhas. A mulher herdou uma casa de uma tia dela falecida e resolveu ir morar nessa casa, que é uma casa bem grande, bem estranha, cheia de bonecas ali, com uma decoração bem old school, uma casa bem velha e isolada. E no primeiro dia, quando elas chegam lá, né, a mulher e as suas duas filhas ali, adolescentes, elas acabam sendo surpreendidas por indivíduos nada amigáveis, bem assustadores, que acabam atacando elas. E não, isso não é nenhum spoiler, é bem no comecinho do filme, tá na premissa, e o filme avança 16 anos. Eu vou parar por aqui, não vou falar mais nada para não estragar caso você ainda não tenha assistido o filme. Esse filme é uma mistureba de vários subgêneros do terror. Você começa com invasão domiciliar, tem momentos ali que você pensa que pode ter assombração naquela casa, tem um aspecto de thriller psicológico bem presente e até elementos do drama também. E fica claro que o Pascal Laugier usou todos esses elementos comuns do gênero de maneira totalmente intencional para depois passar alguns limites deles. Como, por exemplo, o filme tem quantidades bem consideráveis de jump scares. Alguns funcionam bem, eles cabem no contexto, outros não funcionam tão bem assim. Mas a produção é muito bem executada, as atuações são muito boas, inclusive tem uma baita polêmica em relação a esse filme, que é uma das atrizes, a Taylor Hickson, que fez a filha, a Vera, a loirinha, ela teve um momento que se acidentou nos bastidores e acabou machucando boa parte do rosto, ficando assim com uma cicatriz permanente. Então ela está processando até hoje os produtores do filme. Então Ghostland é um filme que pode até não te pegar logo de cara, você pode pensar que é mais uma produção batida, mas vale a pena você esperar até a metade e pensar bem ali nos elementos e nas ligações entre os personagens e temporal também. Pode até não ser um filme tão original quanto o Martyrs do mesmo diretor, mas ainda assim é um terror psicológico bem notável, por isso eu dou uma nota 8, se você ainda não viu, vale a pena conferir. Atenção, aviso de spoiler, a partir de agora continue por sua conta e risco. Apesar de não ser nada novo, né, pessoas chegando numa casa meio abandonada ali, acontecendo alguma coisa de estranho, o filme ele já começa intenso desde o início, porque a mãe e as suas duas filhas, a Beth e a Vera, elas chegam ali na casa, as filhas brigam o tempo todo. É legal que a Beth, ela é aspirante a escritora, super fã do HP Lovecraft. Na estrada, quando elas estavam indo, elas se deparam com um caminhão ali bem esquisito, e é nesse caminhão que estão os indivíduos que vão atacar elas, em uma cena bem tensa e cheia de violência. Um aspecto interessante nesse momento é que a mãe vai lá e defende as filhas com tudo, com sangue nos olhos, contra aqueles indivíduos. Um deles é um brutamontes careca que bota medo pra caramba. E nesse momento de desespero, o filme já corta e bum, para 16 anos no futuro, com a Beth, a filha aspirante a escritora, acordando de um pesadelo, lembrando dos acontecimentos do passado, e ela tá com uma vida muito bem sucedida, ali com a família, ela tem um marido, tem um filho. Você vê ali na parede que ela já publicou vários livros, que é uma autora de sucesso, mas ela precisa voltar àquela casa que aconteceu o fatídico
trágico incidente onde a mãe dela e a irmã dela ainda moram. A irmã dela, a Vera, ela tá completamente perturbada, né, vivendo ali no porão, ela não conseguiu superar. E é nesse momento que o filme vai para uma pegada que aparenta ser mais de casa mal assombrada, né? A Beth fica ali presenciando uns momentos, uma sucessão de cenas, né? Inclusive que a irmã dela parece que está sofrendo na mão dos espíritos, que tudo indica ser dos caras, né, que atacaram elas no passado. Mas nos é revelado ali na metade do filme, mais ou menos, que aquela realidade com a Beth bem-sucedida, com família, era tudo fruto da imaginação dela, como se fosse um refúgio para ela não ter que encarar a realidade. E a irmã dela, a Vera, acorda ela ali e fala: ó, você tem que aceitar que a mamãe morreu. Então a mãe delas morreu ali naquele primeiro ataque. Aquela defesa, aquela mãe heróica que a gente tinha visto, era tudo criação da própria Beth. I know what you want from your sister. Então esse é um aspecto interessante se a gente for parar para analisar, porque o filme que tinha ido para o futuro, ele volta para o passado, com elas ainda adolescentes, sofrendo na mão daquela dupla. O grandalhão, que elas chamam de ogro, e uma mulher ali bem estranha, que elas chamam de bruxa. Então eles ficam brincando ali com elas, não se sabe por quanto tempo eles estão fazendo aquilo, por meses ou mais de ano, como se elas fossem bonecas, né? Maquiam ela, e aí a bruxa bota lá pro ogrão brincar com elas do jeito que ele bem entender. Inclusive aquela cena com o grandalhão no quarto das bonecas, né? E a Beth fica toda maquiada e ela não pode se mexer, se ela reagir, o cara fica bravo, e ele poderia ferir ela ali de várias maneiras diferentes, mas ela acaba conseguindo fugir, pega a irmã dela, as duas saem correndo da casa. Você pensa, pronto, agora vai ficar tudo bem. 2 policiais acham elas, mas a bruxa chega ali com a arma e dá fim nos dois e recaptura as meninas. E nesse momento de desesperança, a Beth entra novamente em um estado de ilusão. Ela volta para a realidade na cabeça dela, que ela é bem sucedida, ela tá numa festa, a mãe dela tá lá feliz e tal, celebrando. E é bem interessante porque ela encontra nada mais e nada menos do que o HP Lovecraft. Inclusive eles arrumaram um ator bem parecido com ele. Ele elogia o trabalho dela e tal, só que ela avista a irmã dela correndo desesperada no fundo. E ela teria que escolher entre viver naquele mundo falso, mas muito bom para ela, ou voltar à realidade e sofrer. Ela decide voltar à realidade e viver aquilo juntamente com a irmã dela. Stop running away! Elas então são levadas de volta para casa pela dupla do capiroto, mas felizmente chega um policial e acaba matando os 2 vilões e salvando assim as 2 meninas. E tem uma cena final da Beth na ambulância conversando com o cara, e ela fala que gosta de escrever histórias, né? E isso pode gerar uma série de interpretações, ou de que tudo aquilo realmente aconteceu e ela poderia ainda assim se tornar, por exemplo, uma ótima escritora, que eu acho a versão mais palpável da história, ou que aquilo poderia ser mais uma história bizarra da imaginação dela. O que você achou desse final? O que você achou de Ghostland? É um filme realmente muito bom ou por algum motivo ele não te agradou? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!